Olá pessoal, nessa nossa videoaula nós iremos aprender a classificar as espécies como sendo ácido ou base de Lewis, tá? E para tanto nós iremos resolver o exemplo em tela, que tem o seguinte enunciado: classifique as seguintes espécies como ácido ou base de Lewis, tá? E explica a sua classificação. Então, nós temos aqui na letra A o NH3, que é a amônia, né? E na letra B nós temos o BF3, que é o fluoreto de boro. Então vamos lá. Vamos começar pela letra A. Lembrando a definição de Lewis para ácido, tá? Ácido aceita elétrons, tá? Elétrons. Já a base doa elétrons, tá? Então, a grosso modo, doa elétrons. Então, a grosso modo, essa é a definição de Lewis para ácido para base. Sabendo disso, vamos lá. Então, aqui nós precisamos conhecer um pouco da estrutura de Lewis também para as moléculas, e isso facilita. Ou então fazer a distribuição eletrônica. Eu prefiro os dois, para ser bem sincero, porque te dá uma visão mais completa da situação em análise. Então, vamos focar no átomo central, nesse caso, que é o caso do nitrogênio, no NH3. O nitrogênio, o número atômico dele é o que? É número 7, não é isso? Então, significa que ele tem 7 elétrons na camada de valência, no estado fundamental. Então, vamos lá, ó. Fazer a distribuição. 1s2, 2s2, 2p3. Deu 7, né? 2 mais 2 dá 4, mais 3, 7. Então, essa é a distribuição eletrônica. Se a gente botar em caixinhas aqui, ó, para facilitar, né? São 3 orbitais no P. Então, aqui são 2s, então tem 2 elétrons. Aqui são 3, 1, 2, 3. Então, observe que há 3 elétrons desemparelhados no nitrogênio, no orbital P. E são os 3 elétrons utilizados para ligar os 3 hidrogênios. Então, significa que existe esse par de elétrons aqui isolado, ó. No nitrogênio aqui, na molécula de nitrogênio, não aparece. Por convenção, ninguém escreve. Mas tem um par de elétrons isolado aí. Então, o fato dele ter esse par de elétrons isolado, tá? Que agora eu vou fazer aqui a estrutura N. Vou utilizar a estrutura em traços, né? 3 hidrogênio, tem um par de elétrons. Então, o fato da existência desse par de elétrons aqui, ó, ele pode ser doado, compartilhado com outra espécie que tenha, porventura, um orbital vazio. Então, por esse fato, pela existência desse par de elétrons isolado, eu posso classificar o NH3 como uma base de Lewis, tá? Ela é uma base de Lewis. Razão, ela possui um par de elétrons isolado. Um par de elétron isolado. Que é exatamente esse par de elétron aqui que pode ser doado para uma espécie que possua um orbital vazio. Então, muito bem, já classificamos a letra A. Vamos para a letra B. Então, aqui é o BF3. Mais uma vez, vamos fazer a distribuição do boro. O boro tem um número atômico igual a 5, só olhar na tabela periódica. Então, podemos fazer a distribuição para ele. É 1s2, 2s2, 2p. Fazer um P um pouco mais gordinho. 2p1. Então, vejamos. Essa é a minha camada de valência. Então, aqui o orbital S. Aqui o orbital P. Certo? O subnível P tem 3 orbitais. O S só é 1. Então, aqui tem um par. Não é isso? E aqui tem um elétron sozinho. Quem está me dizendo são esses índices aqui em cima. Ó.
Então, para fazer 3 ligações, eu preciso ter 3 elétrons desemparelhados, não é isso? Então, esse elétron aqui é promovido para esse orbital aqui. Então, temos essa seguinte situação, tá? Nós temos esse e esse. Pois são 3 ligações que são formadas, não é isso? Então, no BF3 aqui eu vou fazer questão de trabalhar ponto a ponto. Então, aqui são 3 ligações. Então, cada ligação 1F, o fluxo você pode olhar que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, ele vai compartilhar um elétron para completar o octeto, ou seja, completar 8 elétrons na camada de valência. Então, bem, ele fez uma ligação aqui. Um outro F aqui, outra ligação aqui. E, por último, o último F completa com um preenchimento de um elétron. Então, observe que ficou um orbital vazio, tá? Esse é um orbital vazio. Orbital vazio. É um orbital vazio. Então, veja esse detalhe. Então, aqui tem o BF3, a molécula de BF3. E o fato dele ter esse orbital vazio significa que ele pode aceitar um par de elétrons. Um par de elétrons. Então significa dizer que ele é um ácido de Lewis exatamente pelo fato dele ter esse orbital vazio. Então, essa é uma espécie que pode ser classificada como ácido de Lewis. E essa é uma espécie que pode ser classificada como uma base de Lewis.